Beleza. Só lembrando que hoje o tema é desejo, né? A gente vai abordar o desejo a partir de diferentes prismas, né? Ou seja, do ponto de vista da filosofia, da ciência, ou seja, como o corpo funciona, e do ponto de vista teológico, né? É isso que eu vou abordar. Bom, Léo, então hoje começamos com você falando sobre, do ponto de vista filosófico, sobre o desejo. Beleza, então vou começar então. Boa noite para todos. Começar a falar sobre a perspectiva de Platão em relação ao desejo. Então, simplesmente falando, o desejo é a falta de uma coisa ou de outra, tá? Quando nós possuímos uma coisa, possuímos algo e nós não estamos satisfeitos com esse algo. Queremos sempre algo que está fora. Na perspectiva de Platão, desejo seria isso. Até porque relacionado à questão do mundo das ideias, tá? Então, aquilo que nós temos hoje não é perfeito, não é pleno, e nós sempre almejamos aquilo que está, que é o mundo das ideias, onde está perfeito. E aí nós temos também uma outra relação, que é o Eros. Eros, só para trabalhar aqui, Eros é amor, né? É uma das três visões gregas do amor. Nós temos Eros, filia e o ágape. O Eros é o amor mais erótico, até a origem da palavra erótico vem de Eros, né? E esse amor Eros também está relacionado com o desejo, ou seja, seria amar aquilo que eu não tenho, querer aquilo que eu não tenho, tá? Estar com desejo, com a paixão, com aquilo que me faz ter ou desejar algo que está fora de mim também. Mas assim, por que desejo? Por que nós temos esse desejo na perspectiva platônica? Porque todo desejo gera felicidade, alegria na conquista, na posse do objeto ou da coisa. Por isso que nós desejamos algo, por isso que nós temos algo, tá? E aí nós temos uma outra questão. O homem ele transformou então o instinto em desejo, ou seja, ele coisifica os instintos. Isso é muito interessante, porque vamos pensar aqui nas três perspectivas de alma. Para os gregos, nós temos a alma vegetativa, nós temos a alma intuitiva ou instintiva, que são as almas relacionadas aos animais, e a alma racional equivale à nossa alma. É muito interessante a gente pensar que os animais que têm a alma instintiva, eles sempre vão agir em relação ao seu desejo para passar ou para manter-se vivo. Essa é a função do instinto, né? Por exemplo, um leão sente fome, ele vai, a partir do seu instinto, comer para se manter vivo, saudável. Já nós, já não é muito bem assim. Nós substituímos mente, o instinto pelo desejo. Portanto, nós não comemos pura e simplesmente para saciar, mas nós queremos, às vezes, até mesmo, comer coisas além da conta ou coisas que geram prazer para a gente, tá? Para cada um de nós. Isso significa que, muitas vezes, nós comemos aquilo que não é só necessário, mas comemos aquilo que é supérfluo para nós, né? Então, se a gente pensar que a questão do prazer, do desejo, gera em cada um de nós muito maior do que a manutenção da vida, tá? Nós não nos saciamos hoje com a pura e simples manutenção da vida. Nós sempre vamos querer algo maior, algo que gera. E é engraçado, desejo, infelizmente, gera desejo, vai sempre cair num círculo vicioso, que eu vou falar mais para frente, tá? Aqui nós temos também uma outra coisa que nós podemos fazer. Por exemplo, o desejo ligado ao prazer. O desejo ligado ao prazer tem um nome específico que é hedonismo.
Quando isso significa o quê? Que nós desejamos o prazer. E o hedonismo, um conceito seria o prazer pelo prazer, né? Ou seja, eu quero buscar algo que vai me gerar prazer, que vai saciar um prazer em mim, tá certo? E aí nós podemos pensar no prazer que é vamos pensar um prazer comum ou até mesmo um prazer de comer, e eu vou sempre estar girando em torno da busca desse prazer. O desejo ali é saciar um prazer. Mas aquele objeto, o objeto de prazer, tá, que eu estou desejando, né, o objeto que eu estou desejando, quando eu possuo esse objeto, e o objeto não vai me saciar. Ele vai me lançar a um outro objeto. Quando o desejo ele está ligado a um objeto, algo concreto, essa busca deixa de ser hedonista, mas passa a ser o materialismo. Ou seja, quando eu digo um objeto que é objeto prático mesmo, como uma camisa, algo que nós consumimos, né? Costumeira. Então, quando esse desejo está em busca de um objeto, ele se torna então um materialismo. E aí esse materialismo está relacionado a coisas que são desnecessárias. Na filosofia nós temos dois termos, né, que se chamam necessário e contingente. Necessário é aquilo que é essencial para a sobrevivência humana, para a nossa vida, para a nossa felicidade. Contingente é aquilo que é passageiro, aquilo que são coisas que nós vamos ter, mas ao mesmo tempo podemos, se não tivermos, não tem problema algum, não vai fazer diferença. E dentro do materialista e até mesmo hedonista, está sempre relacionado a busca de saciar um desejo com aquilo que é contingente, tá? E aí nessa perspectiva, por exemplo, uma perspectiva pós-moderna, o desejo ele fica desorientado. Vamos pensar assim, o desejo se torna desorientado, porque ele almeja algo que vamos pensar assim, ele é necessário, tá? Ele necessita de muitas coisas desnecessárias, vamos pensar assim. Nós acabamos que apontamos o nosso desejo para coisas que são desnecessárias, mas que nós priorizamos como necessário. Por exemplo, comprar uma calça, eu já estava falando sobre isso antes, ter uma calça da moda, né? Ter uma roupa de fora do país, por exemplo, ou então participar de uma festa e chegar nessa festa ter que consumir coisas, possuir pessoas, drogas, entre outras coisas. São coisas desnecessárias, mas que muitas vezes priorizamos como necessário, ok? E é engraçado que a nossa cultura, nós alimentados dessa maneira. Por exemplo, uma criança, ela sempre nós desde criança somos alimentados, percebemos a questão do desejo como algo que nós não temos. Vamos lá, uma criança quando ela chega no colégio, ela ao entrar no colégio, ela automaticamente ela se depara com um ambiente do próprio colégio que vai lançá-la para fora daquela realidade. Por exemplo, uma criança que chega no jardim de infância entende que o ensino fundamental é melhor que o jardim de infância. Por quê? No segmento, ela vai ter não só uma professora, mas ela vai ter outras duas professoras que vão ensinar para ela português, matemática, entre outras coisas. Então, ela anseia aquilo, de alguma maneira. Quando ela chega no segundo segmento, por exemplo, ela anseia pelo ensino médio. E ao chegar no ensino médio, ela ainda não realizada, chega no ensino médio, ela percebe que o objeto de desejo dela está fora do ensino médio. Portanto, ela tem que fazer um bom vestibular, um bom Enem agora, né, nesses termos atuais, e alcançar uma faculdade para assim ser feliz. Porém, automaticamente, ao chegar na faculdade, ela vai perceber que precisa de um emprego melhor, depois assim sucessivamente.
Logo, o objeto de desejo sempre está fora de nós. É isso que importa nesse contexto. O desejo, então, é aquilo que nós não temos, tá? Seja uma coisa, um objeto, é, ou até mesmo a questão do prazer. Aqui, a gente pode perceber que nós temos também duas perspectivas de desejo. O desejo que é bom, o desejo que é mal. O desejo ele pode ser bom, sim. Vamos pensar aqui. Quando, por exemplo, um desejo ele é bom, é em relação que o objeto não é simplesmente efêmero, ele não passa rápido. Por exemplo, um desejo bom quando aquilo que nós desejamos me impulsiona também a uma transformação, uma mudança. Por exemplo, eu desejo é, o céu, vamos trabalhar na perspectiva cristã. Desejo o céu. Logo, eu vou me mover para o céu. Eu vou me lançar a uma transformação interior e exterior para o céu. Ou, por exemplo, eu desejo emprego melhor, mais prática. Eu desejo um emprego melhor. Isso faz com que eu também busque formações, busque uma transformação profissional até alcançar aquele objeto de desejo. Tá? Então, existe um desejo que é bom. O problema é que também existe um desejo que é ruim, que é em relação às coisas que são passageiras ou efêmeras. Por exemplo, o desejo sexual. Quando eu tenho o desejo sexual, é, faço o sexo, aquele desejo cessou. Claro, que é ter novamente o desejo do sexo, mas aquele desejo é passageiro. Quando eu tenho o desejo, por exemplo, de possuir alguma coisa que, ao mesmo tempo que eu possuo, aquilo acaba. Então, existe um filósofo que o padre ama, que é o Lipovetsky. Ele vai falar que a felicidade ela é paradoxal. Por que paradoxal? Porque está nessa perspectiva. Quando nós damos um objeto, acreditamos que aquele objeto vai gerar felicidade para nós. Mas ao possuir aquele objeto, ou pessoa, ou meta, ou até mesmo meta de performance, ao possuir aquilo, nós percebemos que na posse daquele objeto, nós não somos felizes. E automaticamente lançamos a nossa felicidade para o que está fora. Temos um mito de Sísifo, não sei se vocês conhecem, simplificar aqui um mito grego, que Sísifo ele foi um rei da antiguidade grega e ele era muito esperto, né? Ele queria trapacear sempre. E é exatamente por causa das suas trapaças que ele então se dá mal no final da história, né? Ele trapaceia a morte, trapaceia o deus da guerra, Ares, né? E ao trapacear Ares, então Ares o pune, levando já para a eternidade, e ali ele tem como punição levar uma pedra até o alto de uma montanha. E quando ele chega no alto daquela montanha com aquela pedra, a pedra não fixa no alto da montanha. A pedra rola por cima dele e volta até o início. E aí ele tem que descer toda a montanha e novamente empurrar aquela pedra até o alto da montanha, como castigo. Isso se chama eterno retorno. Nietzsche trabalha, entre outros filósofos também trabalham essa perspectiva do eterno retorno. Mas, na perspectiva do desejo, é exatamente assim. Se nós não trabalharmos bem o desejo e pegarmos somente aquilo que são efêmero, desejar aquilo que é efêmero, passageiro, o nosso desejo vai sempre nos levar para o mito de Sísifo, que é o eterno retorno. Eu possuo o objeto e logo em seguida eu assim vou perdê-lo. Tá certo? Então é isso que eu queria contribuir para você aqui. Hugo. Oi. Eu tirei meu som para poder. Eu já tive todo mundo, na verdade, só para evitar ruído, para gravação.
Mas eu vou desativar o teu agora. Olha, eu vou passar a palavra para o padre Rafael. Perfeito. Se dando um pouco de continuidade, né, o que o Léo estava falando, né, é claro que a cultura cristã ela absorve muita coisa daquilo que é a cultura grega também, né, o entendimento, né, dos gregos, dos romanos, também da época, né, e vai nos chamando a atenção a algumas coisas que vai também nos fazendo esse link, né, entre essas circunstâncias. Na concepção antiga, a gente vê em relação a essa questão de desejo, né, um olhar muito pejorativo, porque tem sempre essa questão, né, o desejo voltado para essa busca, né, insaciável de coisas que são desnecessárias, né, contingentes, como o próprio Léo falou, e naturalmente essas coisas elas vão gerando mais desejo ainda de alcançar mais dessas coisas e acabando entrando num certo vício e até numa certa desordem, né, diante dessa questão do próprio desejo. Por isso que a concepção antiga, né, a gente vai ver nos primeiros escritos que vão lidar desse, não falando desejo em si, mas tocando, né, nessa realidade, né, até usando, né, algumas coisas da própria teoria, né, de Platão, por exemplo, da ideia do eros, do filia, do amor ágape também. E aí nós vamos percebendo, né, que na antiguidade eles tinham, né, na antiguidade cristã, né, tinha muito presente essa questão, né, desse que o desejo em si, né, ele era de certa forma motivado, assim, né, por algo que estava externo ao humano, né? E ali eles vão ter essa ideia, né, dos inimigos, né, da salvação, né, que é o mundo, que é o demônio. Então, assim, primeiramente a gente vê muito assim, onde eles a concepção deles, né, que o problema vinha sempre de fora, sempre de fora, sempre de fora. Essa ideia vai começar a mudar, né? A gente já vê isso tanto nos escritos, por exemplo, em algumas cartas que a gente vai ver de Santiago, uma carta de São Paulo a Timóteo, em algumas outras cartas de São Paulo também, né? Por exemplo, que ele vai dizer: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Então ali, com essas doutrinas, elas vão como que crescendo e vai nos ajudando melhor a um entendimento daquilo que era o desejo, né, interior, né? E aí surge, né, essa também, né, desse terceiro inimigo da salvação, que não só o mundo, não só o demônio, mas também a carne, né? Então que há alguma coisa dentro de nós que também, né, nos atrai ao mal, né, nos atrai, né, aquilo que é assim, né, é bom no princípio, mas depois gera um vazio, né, talvez, né, existencial, né, e também um vazio, né, de sentido diante daquilo que era, né, o próprio objeto, né, alcançado. E aí nós vamos ver, né, uma primeira realidade acontecendo na igreja, que é a figura dos padres do deserto, né, onde a gente começa a ver, né, um crescimento dessa doutrina, né, de ascética e mística também, né? Eles que vão como que desenvolver mais nessa ideia, né, da moral e também, né, daquilo que são os movimentos interiores do ser humano. E aí nós vamos ver, né, principalmente, né, com Santo Antão, né, depois a gente vai ver São Pacômio e vários outros santos que vão para o deserto, né, vão se afastar da cidade, né, porque a ideia deles era justamente essa, né, que se o problema é o demônio e o mundo, digamos assim, né, alimenta, né, aquilo que são as tentações do demônio. Então, na ideia deles é o quê? Vamos sair da cidade, vamos sair do mundo, né, para ficar privados desse mal que nos assola, que nos toca, né? Então eles começam, né? A primeira ideia dos padres do deserto é essa. Depois a ideia deles vai mudar, né? Então, assim, quando eles vão tendo um pouco mais de consciência, né, daquilo que é a vida em Deus e também dessa luta, né, contra o pecado, aí eles vão começar, né, vão começar a ter essa intenção de ir para o deserto para lutar contra o demônio e para lutar contra si mesmo, né? Mas primeiramente a ideia era mais essa, né? A fuga do mundo para não dar armas para o demônio tentar, né? E depois nós vamos percebendo essa mudança de concepção. Na ideia dos paros de deserto, né, vai surgir muito essa ideia mesmo, né? Como eles já fugiram do mundo, já não tem mais, assim, estão no deserto, não tem nada que os encantam, digamos assim, né?
Então, assim, né, mas aí lá eles vão começar, né, tocar, né, uma outra realidade, né, da vida espiritual, né, que é essas tentações, né, que elas vêm talvez em um grau um pouco mais elevado, né, que a gente chama ou de opressão ou de obsessão. A gente vai ver isso, por exemplo, no relato, por exemplo, de Santo Atanásio, né? Onde ali vai relatar, né, as tentações que Santo Antão tinha, né, no deserto. Né? O demônio aparecia para ele e várias dessas outras coisas. Né? Mas não só isso, mas também assim, os movimentos interiores, né, ali, né, dos padres do deserto, né, que eles começavam a perceber que existia alguma coisa dentro deles que estava em desordem, porque agora já não tem mais nada para olhar, para desejar, para cobiçar, né? Mas mesmo assim eles continuavam ainda sentindo aqueles desejos, né? Tanto, né, na realidade, né, principalmente na realidade corporal, né? Tanto da gula quanto da realidade da sexualidade, assim como outras realidades também, né? Vinculadas à própria, né, esses próprios movimentos interiores. Depois, né, nós vamos perceber, né, que eles vão, né, mudar um pouco a concepção deles e colocando muito mais, digamos assim, mais, a gente pode ser colocar mais atenção não mais no mundo e nem do demônio, mas principalmente colocar mais atenção na carne. Aí eles vão começar a dizer, né, que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Né? Assim, né, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Porque é aquilo que há de desordem dentro de nós. Depois, né, passando, de repente, se não me engano, século quinto e sexto, aí vai começar a vir um certo desenvolvimento moral, onde vai começar a desenvolver, né, Santo Agostinho, Santo Jerônimo e muitos outros santos, Santo Atanásio, assim como outros santos que vão começar a desenvolver essa questão do pecado original, né, tentando entender da onde vem essa desordem do ser humano. E aí nós vamos começar, né, a ter essa mudança de entendimento na teologia espiritual, né, dentro da igreja, né? E aí nós vemos, né, isso em toda a história da igreja vai aparecer, né? E a gente começa a ver alguns movimentos. Primeiro foram os padres do deserto, né, que saíram, né, da cidade para ir para o deserto para ali, né, e depois a luta deles era contra si mesmo, né, para essa unidade com Deus. Depois a gente vai ver os movimentos monásticos que acontecem a partir dos padres do deserto, né, como alguns homens vão para o deserto, depois eles sentem a necessidade de estar mais juntos, né, em comunidade para se proteger e começa a formar as comunidades monásticas e naturalmente, né, onde tem gente tem problema, então eles começam a desenvolver mais ainda essa questão, né, desses desejos, né, interiores, né, e como lidar com isso na vida comunitária também. Né? Depois, né, vem o grande movimento, né, das ordens penitentes, né, que a gente chama de mendicantes também. A gente vê o movimento franciscano, dominicano, esses dois principais, né, ali, né, depois do século XIII em diante, né, a gente vai ver isso. Também, né, antes do século XIII, desses dois movimentos, tinha um movimento carmelita também, né, que começa num desejo de alguns monges de ir lá para o Monte Carmelo, né, na Palestina, onde lá Elias esteve. Né, então, ali eles começaram a formar uma pequena comunidade. Depois, por conta da perseguição, eles tiveram que sair dali, né? Aí depois a ordem carmelita ela foi se espalhando, né, pelo mundo conhecido, né, até chegar, né, aos outros lugares também. Mas essas três realidades, né, os carmelitas, franciscanos, dominicanos, têm muito presente em si essa ideia de luta contra a carne, né, luta contra si mesmo, né. E depois disso, né, no século XIV, XV, XVI, aí vai começar a surgir as grandes obras, né, de espiritualidade voltadas para essa mística e também ascética. Né. Esse é um pequeno contexto histórico, né, para que a gente possa entender, né, que o que, que esses homens foram entendendo, né, tanto diante da meditação da Sagrada Escritura e da própria experiência, né, de vida espiritual deles. Né. Eles vão identificando, né, primeiramente, aquelas três, se baseando nas três tentações do deserto, né, de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, né, de 1 a 11, né? A gente vai ver ali as três tentações, né, que são bem interessantes, e eles vão identificar ali três desejos, né, que são os desejos, digamos assim, né, básicos do nosso interior, né, que se movem, a gente pode dizer, não instintivamente, né, mas é porque na psicologia se usa um outro termo que é pulsão, né,
essas pulsões interiores que eles vão identificar ali, né? Então eles identificam o desejo de prazer, o desejo de poder e o desejo de ter, né? Esses três desejos são bem presentes ali, né? Principalmente, né, a gente vê, né, a primeira tentação no deserto, o demônio tenta Jesus Cristo, né, para que ele transforme as pedras em pão, né, para comer, né, que é o desejo, esse prazer, né, corporal, né, de subsistência corporal. Depois ele fala, né, leva Jesus Cristo lá, né, lança-se daqui, né, e se realmente tu és filho de Deus, né, seus anjos vão vir aqui, vão te segurar, não vão deixar que aconteça mal algum convosco, né? E a gente vê aí, né, que essa coisa, o demônio tenta Jesus Cristo no poder que ele tinha sobre a criação, né, e sobre os anjos também. E depois o ter que o demônio leva, né, Jesus Cristo sobre um alto monte, né, e lá, né, ele vai oferecer, né, eu te dou tudo isso se ajoelhares diante de mim para me adorar, né? E aí a gente vê nesse desejo do poder, né, desse consumismo, como o próprio Léo comentava, né, da questão do materialismo, né? Então esses três desejos, né, são coisas que se movem dentro de nós. Todos nós temos isso dentro de nós. E, naturalmente, né, cada um de nós tem, né, a teologia espiritual, ela entende assim, né, e cada um de nós tem como que um desses, né, ou de prazer, desejo de prazer, de poder ou de ter, um desses em cada um de nós é mais acentuado. Né? Temos os três, porque eles, de certa forma, eles são como que também pulsões de sobrevivência. Isso que a gente tem que tomar. Por isso que assim, a igreja ela não entende. Lá na antiguidade entendia como o desejo como uma coisa ruim, mas aí depois, conforme foi o desenvolvimento, né, da teologia espiritual, foi se entendendo que, na verdade, tudo isso são coisas naturais ao ser humano, né, são boas, né, porque nos motivam, nos impulsiona, mas se houver uma desordem, naturalmente essas coisas elas acabam também nos desordenando exteriormente. Né? E é interessante que os padres do deserto, né, quem vai relatar isso vai ser Cassiano, né, que Cassiano e um monge chamado Romano, né, eles saem, né, pelo deserto do Egito, né, para encontrar os padres do deserto, né, e eles até vão relatando, né, várias conferências que eles teve com os padres do deserto. Né? E é interessante que nenhuma dessas conferências, né, que eles têm, né, com um dos monges lá, né, eles vão como que relatar, né, os 8 vícios capitais, né? E depois, né, no século, se não me engano, sexto, né, São Gregório Magno vai juntar 2 deles, né, que eles relatam a soberba e a vaidade, né? Então, São Gregório Magno vai juntar, concatenar, né, os 7 pecados capitais, né? E aí, esses 7 pecados capitais, eles têm a ver com esses desejos, né? Esse desejo de prazer, de poder e de ter. Né? Por exemplo, no desejo de prazer, né? Tem ali o pecado da gula e o pecado da luxúria, desejo de poder, né? A ira e a soberba, que são pulsões, né? De sobrevivência, né? De domínio, né? De dominar, né, o ambiente, dominar as pessoas. Né? Depois nós temos o desejo de ter, né, que é a avareza ou a ganância, a gente tem essas 2 traduções também, e a inveja, que é que nós vemos. Aí depois tem o último, né, que é a preguiça. Né? A preguiça, na verdade, ela é gerada por todos esses desejos. Né? Todos esses desejos. Por isso que a preguiça, de certa forma, é um mal que assola todos nós. Né? Por quê, né? Porque a gente acha que a preguiça é não querer fazer nada, é desejar não fazer nada. Né? Na verdade, não é isso. Né? O ativismo também é uma preguiça, né? Uma preguiça ativa, que são os excessos. Né? A preguiça, na verdade, o que ela é? Né? A preguiça, a malícia da preguiça é te fazer perder o tempo de salvação. Essa é a malícia da preguiça. E todos esses desejos em nós faz isso, com que a gente perca tempo, né? Perca o momento, né, presente, aquele tempo necessário para a nossa salvação. Né? Jesus Cristo ele vem, né, no Evangelho nos dar, né, ele vem nos trazer alguns remédios, podemos dizer. Né? Ele vem nos ressaltar, né, um outro desejo, né, ele vem, né, isso acontece, né, claro, por uma graça também em nós, né, que ele vai ressaltando um quarto desejo, né, que é o quarto desejo que a gente pode dizer que vai reordenar esses 3 primeiros, né, porque né, os 3 primeiros desejos eles estão, é claro, nas faculdades da alma, mas eles são pulsões
elas acontecem assim, não são muito racionais, podemos dizer assim, né? Já esse quarto desejo, ele é mais racional, né? E é o que, né? E é um desejo que ele tem um vínculo com aquilo que é o grande dom do ser humano, que é a liberdade, que é o desejo, esse desejo de sentido. Por isso que a primeira pregação de Jesus Cristo, né, a gente vai ver no Sagrado Evangelho, a gente vai ver lá, né, aquilo que a gente fala lá na Quaresma, no início da Quaresma, né? Credes, né, convertei-vos, credes no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Então, assim, né, só aí Jesus Cristo ele já nos chama a algumas coisas, três coisas importantes. Né? Primeiro, convertei-vos, né? Mudança, né, de realidade, né? Mudança de caminho, mudança de direção. Depois, né, crede no Evangelho, né? Crer na verdade de Jesus Cristo, que, como nós vimos na liturgia de hoje, né, que é caminho, verdade e vida, né? E depois, né, porque o reino dos céus está próximo. Né? Então a gente vai ver isso, né? Jesus Cristo ele está redirecionando o ser humano para a meta final, né? Aquilo que é o sentido, o fim último do ser humano, que é a eternidade. Todos nós fomos criados para a eternidade. E Jesus Cristo ele vai, né, como que colocar, né, bem presente isso, né? Esse desejo de sentido, né, para a vida, desejo, né, de meta, né, de um fim último. Né? Então ele vai ressaltar muito isso e ele vai, né, como que colocar, né, como objeto de desejo, né, de sentido, né, realmente o reino dos céus, né? E aí vamos ver, né, como que ele também no Sagrado Evangelho ele vai nos dar algumas indicações, né? Por exemplo, para esses remédios, né, para esses desejos, né, remédios pontuais para cada um desses desejos, né? Eu relatei aqui, né, coloquei algumas coisas aqui, né, são mais coisas, mas as mais latentes e que ressalta mais no Sagrado Evangelho é o que, né? Por exemplo, no desejo de prazer, nós temos aí, né, no próprio Sermão da Montanha, né, nós vamos ver no capítulo 6, Jesus Cristo, uma passagem também que a gente lê muito na Quaresma, né, a gente vai ver Jesus Cristo vai relatar ali três coisas, três exercícios, né, quaresmais, né, três exercícios espirituais, que é a esmola, a oração e o jejum, né? Então, assim, né, para lutar, né, contra o desejo de prazer, né, o exercício é o que, né? É o jejum, né, que é a mortificação interior, né? Depois, contra o desejo de ter, de poder, né, o exercício espiritual é a oração, né, que é a oração é um ato de submissão a Deus, né, de reconhecer Deus como Pai, né? E depois, né, o desejo de ter, né, Jesus Cristo vai nos dar, né, esse exercício espiritual da esmola, né, da gente oferecer o que nós temos, desapegar, né, renunciar, né, oferecer o que nós temos ao nosso próximo. Depois, no próprio Sagrado Evangelho, em todo o Evangelho, ele vai ressaltar três também, né, virtudes, né, que nós chamamos de votos, né, ou conselhos evangélicos, né, que é a obediência, a castidade, a pobreza, e tem a ver também com esse que são virtudes, né, que são exercícios para a reordenação desses prazeres, né, desses desejos no nosso interior. Né? Então, contra o desejo de prazer, nós temos a castidade, contra o desejo de poder, nós temos a obediência, e contra o desejo de ter, nós temos a pobreza. Então, são pequenos exercícios que o próprio Cristo ele vai nos indicando, né, para que a gente possa, né, dominar, né, aquilo que há em nós, para que assim, né, a gente possa ser, né, mais pleno, né, e podemos dizer assim, né, manifestar em nós, né, e a partir de nós, aquilo que é a nossa plenitude, né, do ser humano. Né? Porque, naturalmente, né, nós vamos perceber que a teologia espiritual ela vai, né, nos chamar a atenção sobre algumas coisas, né? Como o próprio Léo falou, né, o desejo é a falta de algo. Então, assim, mas é interessante, né, que tudo aquilo que a gente deseja eternizar, né? É como se fosse assim, a gente sempre tem aquele assim, quando eu tiver isso, meus problemas acabaram, né? Ou então quando eu tiver tal coisa, aí sim que eu vou ser feliz, né? Porque a gente tem esse sentido sempre de querer eternizar aquilo. É como um exemplo disso também é quando a gente é roubado, né? Alguém rouba, extremamente triste, né? Por quê, né? Porque aquilo que a gente quis eternizar, né? Acabou, né? Foi embora, deixou de ser eterno para nós. A gente tem um pouco disso, esse desejo de eternidade do nosso interior, né? Então, assim, né, querendo ou não, isso é uma falta, né? Porque dentro de nós existe
um desejo de algo que ainda não é pleno, né? A gente participa disso, né? Na vivência com Cristo, né? Pela graça, mas isso ainda não é pleno, né? Isso é uma contemplação em parte ainda. Depois, né, nós vemos, né, o desenvolvimento da teologia espiritual, né, também da teologia moral, né, em relação ao desejo, né, que vai, né, nos colocar, né, assim, né, chamar a atenção, né, que o excesso do desejo ele vai gerar o vício e a falta do desejo, né, a supressão total do desejo, ela vai gerar uma certa imaturidade, né? Por quê, né? Porque também essas pulsões, essas inclinações que nós temos, nos indicam coisas que nós precisamos amadurecer, precisamos trabalhar. E quando nós suprimimos totalmente essas coisas, o que acontece é que nós perdemos a oportunidade de crescer na nossa vida. E é claro, para que a gente possa, né, alcançar, né, a maturidade nessas áreas da nossa vida, é necessário sim, né, buscar as virtudes, principalmente essas, né, que coloquei aqui, né, basicamente essas 6 virtudes, né, a castidade, a obediência, a pobreza e buscar, né, o jejum, né, como remédios, né, para esse desejo desordenado que há dentro de nós também. Desculpa aí o tempo, né, me excedi bastante, mas assim, né, a teologia espiritual ela vai chamando a atenção um pouco sobre isso, né? Claro, não deixando para trás o que a filosofia falou, né? Mas usando como base, né, e fundamento, né, um desenvolvimento antigo, mas também, né, trazendo algo, né, assim, né, para não ficar no determinismo, né? Porque muitos dos gregos também, né, da filosofia e também, né, a filosofia contemporânea acaba colocando essa questão um desejo muito como um determinante escravado do corpo, né? E naturalmente essa é a nossa vida, né? A gente precisa ir aprendendo também a dominar, né, o nosso interior, né? Para que a gente possa ter mais domínio sobre nós mesmos e ser essa manifestação plena, né, daquilo que é, né, a grande dignidade, né, humana que nós carregamos dentro de nós também. Então, é isso. Bom, gente, me coube falar agora um pouquinho do nosso comportamento, né, do ponto de vista da neurociências. E aí, basicamente, a gente tem que trazer à memória o seguinte: imagina a seguinte situação: você acabou de almoçar, você saciou a sua fome e você, de repente, sente vontade de tomar sorvete, né? Essa busca pelo sorvete não se trata de fome, né? Nós temos um centro da fome, ou seja, são neurônios específicos numa região chamada hipotálamo, né? Quem quiser depois olhar, hipotálamo. E lá nessa região, os ratos também têm esse hipotálamo. E também tem esses neurônios que atuam como sensores, né? Tem uns que atuam como sensor de sede, né? Quando ele percebe que falta água no sangue, esse sensor é ativado e faz com que você busque por água. No caso da fome, são neurônios específicos para fome e saciedade. Então, quando a gente está com fome, a gente libera um hormônio chamado grelina, lá no sistema gastrointestinal, lá no estômago, e esse grelina cai na corrente sanguínea, vai ativar esses neurônios lá no cérebro e faz com que você busque por comida. À medida que você comeu, você libera leptina, que é uma substância que atua nos neurônios, desligando eles, ou seja, a leptina dá a sensação de saciedade. Então você acabou de comer, esses hormônios atuaram sobre você em 2 momentos. Um, quando você teve fome, e o segundo momento, quando você estava saciado. Bom, quando você pensa em comer um sorvete, na verdade, essa busca envolve uma estrutura chamada núcleo accumbens, que na verdade é um grupo de neurônios que foi denominado como accumbens, né? Mas nada mais são do que um grupo de neurônios, numa região específica do cérebro. Então, núcleo accumbens, né? É importante porque esse núcleo accumbens vai ser responsável pelo desejo, pela busca pelo sorvete. Ou seja, estou com vontade de tomar um sorvete. Então, estou com vontade, essa atividade, quem controla essa atividade, basicamente, né, estou tentando. Lógico que tem muitas estruturas envolvidas com isso, com a motivação, por exemplo, mas, de modo particular, o núcleo accumbens tem um papel fundamental nesse aspecto. Ou seja, sentir vontade de tomar um sorvete, eu vou
atrás desse sorvete. Tá? Agora, a partir do momento que eu estou tomando o sorvete, senti vontade, acho que tem um sorvete lá na geladeira. Peguei o sorvete. À medida que eu pego o sorvete e começo a tomar o sorvete, a sensação de prazer não é mais ligada ao núcleo accumbens e a produção de dopamina, né? O núcleo accumbens é a atividade dopaminérgica, ou seja, neurônios que liberam dopamina no sistema nervoso central. Mas isso ligado à busca. Quando eu estou tomando sorvete, a substância que mais que é importante, na verdade, nesse momento, não é mais a dopamina, necessariamente. No primeiro momento, uma substância chamada opioides, né? Então, nós temos opioides que são, por exemplo, especificamente numa área chamada nervo encéfalo, né? Do nosso, que não é cérebro, é uma área muito mais conservada em mamíferos, por exemplo. Não chega nem a ser cérebro. Então, essa região lá tem os neurônios específicos que liberam opioides. Esses opioides é que vão dar a sensação de prazer, ou seja, está ligado muito ao nosso comportamento hedonista, ou seja, do ponto de vista de sentir prazer em alguma coisa, seja lá o que for, sexual, comendo sorvete, por exemplo. Então, se libera muito opioide. São os mesmos opioides que, por exemplo, quando alguém amputa de forma drástica num acidente de automobilístico, por exemplo, amputa uma parte do braço, não sente dor naquele momento. Ou você deslocou, estava jogando bola, torceu o pé, dá uma dor na hora, mas depois passa essa dor e vai durar um tempo e doer tanto. Mas na hora que passar o efeito dos opioides, você vai sentir uma dor miserável. Ou seja, porque quando eu tenho muito opioide no sistema nervoso central, eles bloqueiam a dor. Por isso é que dificilmente dor e prazer estão relacionados. Normalmente, quando alguém sente prazer com dor, já é uma distorção de tudo isso, neurobiologicamente falando. Tá? Mas em situações normais, você não tem como sentir dor e ter liberação de opioides, porque os opioides têm um efeito analgésico. Eles bloqueiam qualquer via de dor. Então, normalmente, quando você está deliciando, né, com aquele sorvete, você está liberando muito opioide. Tá? E, logicamente, essa atividade desses neurônios que liberam opioide, sim, vão também ter conexões com aquilo que a gente chama de circuito de recompensa. Aí sim envolve a dopamina, mas no segundo momento. Tá? O que é essa recompensa? Se você der um suco de laranja para um animal, um macaco, e a gente usa muito isso para fazer experimento, ensina o animal a fazer determinada função, e quando ele faz o correto, você dá um suco de laranja. Ele adora suco de laranja, em geral eles gostam, então eles sentem prazer no suco de laranja. Então eles, no primeiro momento, gostaram, quando estavam tomando suco de laranja, liberaram opioides, e isso gerou um aumento de dopamina. Então eles tiveram o quê? Um sistema de recompensa ativado. Então, o problema é que eles vão sempre desejar novamente ter aquela experiência do suco de laranja. Então, quando eles desejarem, o núcleo accumbens é ativado de novo, libera muita dopamina. Aí, quando ele começa a tomar suco de laranja, libera opioide. Então, isso gera um ciclo vicioso. Ele sempre está querendo. Né? E é importante, no ser humano acontece da mesma maneira. Então, esse comportamento, por exemplo, geral, estou falando do ponto de vista geral, né? Uma coisa é buscar dopamina e núcleo accumbens. No segundo momento é a secreção de opioides quando você está se deliciando com alguma coisa. Tá? Se alguém está numa relação sexual, por exemplo, uma das substâncias que ele libera é o opioide, porque justamente não só vai promover a analgesia, ou seja, bloqueio de sensações de dor, como também o indivíduo tem um certo relaxamento. Tá? E isso pode estar ligado, uma coisa leva a outra. Quando eu falo de uma área, eu não quero dizer que ela só funciona essa área, é que essa área é mais importante. Mas à medida que eu estou me deliciando, eu começo a ativar esse sistema de recompensa. Ou seja, eu começo também a ativar uma outra área que é importante para a memória, o hipocampo, que acho que eu já comentei em outro momento aqui. O hipocampo é uma região importante para a memória. Então, se a memória é boa, aquilo passa a ser algo bom. Então, quando o macaco, ele não sabe exatamente o que é o conceito de uma laranja, mas quando ele vê o suco de laranja, ele está doido pelo suco de laranja. Então, repara que o desejo também está relacionado à memória que você tem daquilo ali. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, gente, o saião é bom, é muito gostoso, né? A planta, o saião.
Mas por que é o planta Sayão, né? Ninguém deseja comer uma planta de Sayão simplesmente porque a planta de Sayão existe, mas deseja comer, porque necessariamente é prazeroso tomar Sayão. Não sei nem o que é Sayão. Então, esse conceito também é muito subjetivo. Eu posso gostar de maçã, o outro pode não gostar de maçã. Mas o fato é, se aquilo ativar um sistema de recompensa, ele vai gostar. É que algumas pessoas, algumas substâncias não ativam, por alguma razão, o sistema de recompensa. Então, ele não gosta de Giló. O outro gosta de Giló. Bom, então vamos separar duas coisas também. Uma coisa é a necessidade orgânica, no sentido de, preciso de água, eu preciso beber. Né? Outra coisa é comer. Eu estou saciado. O sistema desliga. E tem sensor que desliga a gente. Só em situações patológicas que isso não acontece. Desligou. Agora, com essa área da região nossa anterior, que é chamado lobo frontal, chamado córtex pré-frontal, também citei aqui em outro momento, ela modula regula a atividade dessas estruturas, do núcleo accumbens, da amígdala, que eu comentei que é importante para o medo, enfim, tudo isso é modulado para essa região. E é justamente uma área que não evoluiu nos outros mamíferos. Por exemplo, os felinos não tem tanto córtex pré-frontal. Macaco, que é o mais se aproxima do ser humano, não tem um córtex pré-frontal evoluído. Por isso que o macaco não só ele não tem controle, não é capaz de necessariamente controlar seus desejos, né, como o homem, por exemplo, e também não tem inibição nenhuma do ponto de vista do medo, do pavor, do que vão achar dele, porque como ele não evoluiu com essas áreas, ele defeca na frente dos outros, então, enfim, ele tem nenhum pudor. E também, se tiver desejo sexual, vai fazer na frente de todo mundo também sem nenhum pudor, tá? E ele vai basicamente ter essas áreas de prazer, por exemplo, o núcleo accumbens ativado por testosterona. Então, por exemplo, o macaco que está novinho e começa a querer brigar com o macaco líder, isso serve para os leões também. Ele, à medida que ele amadurece biologicamente, ele começa a produzir um hormônio chamado testosterona, né? E aí essa testosterona, de modo particular nos homens, né? Essa testosterona ativa o núcleo accumbens e faz ele buscar, por exemplo, por sexo. Não é só o núcleo accumbens, obviamente. Mas então o hormônio principal, nesse caso da busca pelo sexo, é a testosterona, sem sombra de dúvida. No caso do homem, a mulher é diferente. Tá? Então, até porque ela produz muito pouca testosterona, né? Basicamente é desprezível. A gente nem considera como hormônio feminino, né? Então, a testosterona vai buscar. Só que ele vai ficar mais agressivo, então ele vai tender a brigar com o líder para poder ter o direito de acasalar. Porque a gente sabe que num bando de macacos, quem tem o direito de acasalar é o alfa. Né? Os outros só se pegar a força ou escondido. Então, pela testosterona, ele vai tentar brigar para poder acasalar. Então, ele tem uma busca por sexo. Mas por que eu estou citando isso? Porque o macaco não é capaz necessariamente de controlar seus impulsos. Tá? A única coisa capaz de fazer ele controlar é o medo. E aí envolve a estrutura chamada amígdala que a gente comentou. Se ele tiver medo do líder, ele pode estar com toneladas de testosterona, mas ele vai ficar na dele. Até o dia que ele não aguentar mais, porque aí a testosterona vai aumentar tanto que ele vai brigar, vai dar um jeito. Né? Ele vai parar de ficar pensando se vale a pena ou não. Ele simplesmente vai brigar e dar um jeito de vencer. Então, bom, o que eu fomentei até agora? Uma coisa é você olhar para o sorvete, outra coisa é você comer o sorvete. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. Comentei também que uma coisa é ter fome. Estou saciado. A partir do momento que eu tenho vontade de comer um sorvete, já é algo que eu controlo. Não necessariamente eu preciso de um sorvete para sobreviver. Eu quero comer um chocolate. Né? Isso envolve... Eu tenho a opção de escolher, de regular a atividade dessas estruturas através do córtex pré-frontal, que é uma estrutura cerebral que macacos têm muito pouco, praticamente nada. Muito pouco, para dizer que não tem nada, muito pouco. Rato, nem se fala, não tem isso. Tá? O córtex pré-frontal de um rato é mínimo. Então, ele não tem essa habilidade. Ele vai agir completamente por impulso. Né? Bom, não sei se está claro isso que eu estou comentando, senão pode até me perguntar. Então, o circuito principal, por exemplo, que envolve o ciclo vicioso de um desejo, é o sistema de recompensa. Isso envolve o mesmo circuito que é ativado no sexo, a compulsão sexual, é o mesmo que é ativado nas drogas, o uso vicioso de drogas,
tem o vício de ficar sem fazer nada. Porque esse circuito vai ativar tanto dopamina quanto opioides. Então, principalmente em termos de circuito de recompensa, envolve a dopamina. Por exemplo, pacientes com Parkinson, que tem deficiência de dopamina, eles têm uma série de dificuldades, por vezes tem diminuição até do libido. Tá? Não tem muita motivação. Até testosterona está lá, toneladas de testosterona. Mas não é só isso. Como ele tem condições também de controlar, não é só isso. A dopamina é um componente importante também. Tá? Então, à medida que você pode ser viciado em qualquer coisa, até em coisa boa. E isso, se a gente vai debater do ponto de vista católico, não necessariamente é algo bom. Né? Qualquer vício, na verdade, não importa ele qual seja. Né? O Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quando estava apegado, por exemplo, ao próprio livro, ele dava para os outros. Né? Ou seja, não pegar absolutamente nada. Voltando, então, quando eu penso em vício, eu penso em sistema de recompensa, muita dopamina. Embora não seja o único hormônio, mas é o mais importante. Nesse caso, a serotonina também é bem importante. Mas a dopamina. O outro, em termos de prazer, o opioide, que eu falava que é impossível, não é normal, pelo menos, não é comum você ter atividade, muito opioide e dor, porque essas coisas se contrapõem. O opioide anula a dor. Tá? Então, se eu tenho muita dor, eu não tenho dose suficiente de opioides sendo produzidos. Tá? Então, a partir do momento que eu estou sentindo prazer em qualquer coisa, em fazer qualquer coisa, na verdade, eu estou liberando esses benditos opioides. Então, na verdade, o que eu quis falar até agora foi isso. E eu poderia falar de desejos de diversas perspectivas da função. Eu comentei da fome porque é uma coisa diferente de um desejo sexual. Por exemplo, o desejo sexual já foi mostrado que no homem depende mais da testosterona, embora, né, é o hormônio mais importante para isso, para aumentar a libido. Mas não é a única coisa. Eu acabei de dizer que a dopamina pode interferir nisso. No caso da mulher, não é testosterona porque, teoricamente, não é um hormônio masculino. Né? Então, ela tem basicamente estrogênio e progesterona. No caso da mulher, parece envolver outros circuitos, mas envolve mais a dopamina, né? Dopamina e uma relação com a prolactina. Mas a prolactina tem uma função importante para a produção de leite. Quando a prolactina está alta, ela inibe algumas funções da dopamina no circuito neural, né, no nosso cérebro, e a mulher passa a não ter tanto libido. Tá? O que é isso? Desejo sexual. Então, normalmente, ela até pode ter relação sexual. Ela tem uma vontade para modificar os seus desejos. Ah, eu não estou com muita vontade, mas meu marido está querendo aqui, eu vou me relacionar, eu amo meu marido, vou me relacionar com ele. Essa capacidade de escolha é lobo frontal, tá? Isso vale para qualquer coisa. Poucos animais, basicamente, têm alguma coisa de córtex pré-frontal. O ser humano é o único que tem essa bendita área bem evoluída. Então, o único que é capaz, de certa forma, de controlar suas atitudes através dessa área. No caso da mulher, eu comentava que o hormônio principal, existe uma relação entre prolactina e dopamina. Então, se eu tenho muita dopamina, eu inibo a prolactina. Né? Então, ela tem mais libido. Se tem muita prolactina, inibe a bendita dopamina e com isso ela não quer nada com ninguém. Perdão, não é com nada com ninguém, eu estou dizendo nada com quem ela estiver. Né? No contexto geral, não estou dizendo necessariamente no contexto católico. Né? Tá? Então, isso é interessante de comentar. E aí, por fim, já estou me estendendo bastante aqui, eu prometi que não ia falar tanto. Um artigo publicado pelos pesquisadores de Aberdeen, uma cidade na Escócia, a Universidade de Aberdeen, na verdade, eles mostraram o seguinte, que o homem é muito mais visual, coisa que na prática a gente já suspeitava, né? Então, ele ativa regiões que estão no entre o lobo temporal e o lobo occipital do nosso cérebro. Então, quando ele olha para alguma coisa e deseja, né, ele ativa essa área. O homem é muito mais fotográfico. Eles perceberam que quando você mostrava certas fotos, por exemplo, de mulheres bonitas, não eram nuas, mas mulheres bonitas, o homem era muito mais visual. Isso era muito mais importante para ele, se sentiu mais atraídos. Tá? Já no caso das mulheres, o homem fortinho, o cara não significava muito para elas.
Mas, na verdade, o que chamava mais a atenção das mulheres, e isso é feito através de questionários também e mapeamento cerebral, mostravam que é o seguinte, que, na verdade, as mulheres eram muito mais atraídas pelas vozes e pelo contexto. Por exemplo, não quer dizer que seja geral, mas, por exemplo, o cara que fala bem, o cara que tem voz grave, a voz grave naquela população, pelo menos das escocesas e das inglesas, a voz grave tinha um efeito benéfico nesse ponto de vista, porque atraíam mais as mulheres, né? Então, naquele grupo, pode ser que as brasileiras sejam diferentes, mas o fato é que eles se comportavam dessa maneira. E o homem era muito mais visual. Isso pode explicar para a gente por que o homem tende a mais ser uma vítima da pornografia. Você até tem mulher que vicia da pornografia? Até tem. O padre certamente recebe muita gente, não pode confessar nada, mas pode relacionar isso, pelo menos para ele, né? Minimamente. O homem tem muito mais tendência a falar: pequei porque eu olhei para aquela mulher e desejei. Olhei vídeo, assisti vídeo pornográfico. Porque ele tem esse comportamento visual, né? Já a mulher, ela não necessariamente tem um comportamento visual, isso pode até contribuir, mas o mais importante necessariamente para a mulher não é isso. O movimento feminista pode até, de certa forma, querer pregar o contrário, mas a neurobiologia não vai deixar ela agir de maneira diferente. O cérebro dela, ela pode tentar agir diferente, mas ela não vai conseguir vencer uma coisa chamada cérebro que ela tem. Ou seja, homem e mulher evoluíram de maneira diferente. Até pouco tempo atrás, nós vivíamos no meio do mato, onde tinha onça, no caso aqui do Brasil, na Mata Atlântica, você tinha regiões do mundo afora, e você estava desprotegido. O homem, evolutivamente, foi feito para brigar pelo seu terreno, foi feito obviamente, para proteger a sua família, seu clã, seja um leão protegendo o seu grupo, o macaco, o seu bando, ou o ser humano, a sua casa. Uma mulher tem as suas mesmas capacidades dos homens. Não é isso que eu estou negando. Eu estou querendo dizer que o comportamento nosso evolutivamente é diferente. Então, a mulher dá importância a certos aspectos que para o homem não faz a mínima uma mais pragmática. Ele precisa enxergar a vítima, a caça e dar uma flechada. A mulher não necessariamente saía para a caça no início. E nem necessariamente tinha o papel de proteger a sua casa. Entende? Então, para a mulher é muito mais importante se sentir segura próximo ao homem, necessariamente, do que ele ser bonito. Agora, em termos de segurança, a gente poderia aqui debater a noite inteira. Para a maioria, segurança significa realmente proteção, para outras significa dinheiro, né? Proteção em termos de segurança, em termos de financeiramente falando. E por aí vai. Lógico que isso tem mudado, sim, mas isso é um movimento recente, mulheres trabalhando mais do que homens, e por aí vai. Ou seja, mas o cérebro não vai modificar a sua maneira em 100 anos ou 200 anos. Precisa de milhares de anos para mudar seu comportamento. E nós temos ainda coisas instintivas, então, por mais que a mulher lute contra, ela está mais inclinada, neurobiologicamente, a agir de maneira diferente do homem. Por exemplo, a como não ligar muito para a pornografia. Né? Ou não olhar muito o corpo do outro. Até olha, e pode ter significado, para algumas até significa, mas não para a maioria. Muita coisa. Não é que não tenha significado, mas não é o mais importante. O homem, ele ativa áreas que são visuais, importantes para ele vai olhar o formato. A gente tem neurônio específico para ver a forma de um objeto. Se você pegar uma borboleta, a borboleta está voando. Alguns neurônios vão regular o movimento, outros vão detectar a forma, outra cor e a distância. Só para te dar uma ideia que a gente tem neurônios que veem a forma especificamente. Então o homem usa muito essas áreas. Né? Isso já foi mostrado por ressonância magnética, por exemplo. O homem usa mais essas áreas do que a mulher. Tá? Justamente porque tem comportamentos basicamente diferentes. Tá? Até tem outra coisa para falar, mas acho que eu vou deixar para falar no debate, senão eu já estou mais do que estendido aqui. Tá bom, gente? Eu vou abrir com o som do... Foi? Foi. Então,
eu tenho já uma coisa para começar, né? Você falava do lóbulo frontal, uma espécie de filtro para as nossas paixões, né? Que nós temos, os animais racionais possuem, e já os outros animais não. Me fez lembrar também uma percepção aristotélica interessante. Ele vai ter também a questão, tem até aquela frase épica de Aristóteles que ele fala que a virtude está no meio. E por que ele vai falar isso? Ele vai querer ali mostrar para nós que nós tendemos a um extremo, seja um extremo ruim, ou a um outro extremo, que seria um extremo positivo e um negativo, ambos estão relacionados com o problema, né? Então ele vai falar que o ponto ideal seria o meio, é a virtude. Vamos pensar na questão sexual. Por exemplo, uma pessoa que vive cedendo aos seus desejos, tá certo? E então que seus desejos sexuais. Vamos pensar, esse homem tem uma mulher que ele atrai várias vezes porque não consegue se controlar. Isso de um lado. Do outro lado, nós temos a outra tendência, que seria a anulação total e errônea de seus desejos. Orígenes, por exemplo. Uhum. Orígenes, ele não se controla e decide, então, por sua castração, tá certo? Ele anula sua sexualidade. Então, o que seria adequado seria a castidade, tá? Que seria a virtude no meio, seria a castidade. Que seria ponderar seus desejos sexuais. Isso eu achei muito interessante que você apontou numa científica, exatamente o filósofo também aponta num sentido ético, né? No sentido moral, ou seja, de um comportamento, de uma ação humana. Que os animais já não conseguem fazer esse controle realmente perceptível, isso para cada um de nós. Só Para para começar, só para pode falar falar. uma coisa, talvez até deixar claro, é que alguns animais, por exemplo, o macaco, ele até tem um pouco de córtex pré-frontal, um pouco de ele tem, tá? Um pouco dessa que a gente chama de córtex pré-frontal é uma parte do lobo frontal. Ele é pouco evoluído, ou seja, praticamente não evoluiu. Então ele até pode admitir que ele tem, mas não é evoluído, não tem tantos neurônios ali, automaticamente não tem tantas funções, entendeu? Digamos assim, porque tem quase nada ali de neurônio. É pouco. Perfeito, Tá? perfeito. Só para não Eu deixar. só estava só querendo fazer uma ligação aqui, justamente essa questão das paixões com a racionalidade. É porque seria um ato irracional nós tendermos sempre aos vícios, né? Vamos pensar assim: se eu sou uma pessoa viciada, ou seja, não controlo as minhas ações, eu estou me tornando um animal, vamos pensar assim, né? Deixando de ser racional e me tornando um animal. A filosofia, também a teologia, vai trabalhar isso em muitos aspectos, tá? A filosofia tomista, tá? Trabalhar a questão. O próprio ato de virtude é um ato racional, né? Não tem como. Até nesse aspecto a comentar, por exemplo, da opioide, no momento que eu estou tomando sorvete, mas opioide, é uma coisa interessante porque a busca ligada mais à dopamina e ao núcleo accumbens. Mas se a gente, por exemplo, pensar na perspectiva até cristã, quando você se mortifica, eu vou dar um exemplo claro, senão que isso a única maneira de se mortificar seja essa, tá? Por exemplo, quando você usa o silício, né? Usei o silício para provocar alguma dor. É justamente porque dor e prazer não andam juntas. Então, na tentativa de evitar sentir prazer para aquilo que ele no momento pensou, ele olhou uma mulher, cobiçou, a partir do momento que ele faz uso de alguma coisa que é um estímulo doloroso, é uma maneira de ativar um sistema que a gente não tem muito controle. Então, indiretamente, você provoca esses neurônios. Porque são áreas que você não consegue necessariamente acessar e controlar sempre, ou seja, a menos que haja treinamento. E esse treinamento envolve
conexões de neurônios, ou seja, envolve novas conexões para modular essa área. É justamente o que vai convergir com a virtude, com aquilo que é aprendido com a virtude. O neurônio ele só vai manter aquela conexão dele que você fez se você repetir. É igual memória. Eu tenho que repetir. Aí é aquilo que se consolida e fica para sempre, né? Pelo menos até alguma doença aparecer. Então, é interessante notar que, primeiro, a mortificação como algo não prazeroso. Por exemplo, se eu vou tomar um banho gelado para mortificar o meu corpo, naquele momento eu não ativo o núcleo cumbis, porque eu não tenho vontade de tomar um banho gelado, pelo contrário, eu tenho vontade de tomar um banho quente. Se eu tomo um banho gelado, eu vou bloquear a liberação de opioides, certo? E não vou sentir prazer naquilo. Então, indiretamente, você consegue controlar essas secreções de opioide, mas não necessariamente voluntariamente. Eu não falo assim, estou aqui sentado na cadeira, vou liberar mais opioide. Mas existem meios pelos quais você interfere nessa secreção. Agora, tem gente que pode tomar banho gelado e ficar viciado em banho gelado, hein? Então, ou seja, no momento eu não estou liberando opioide, e depois, quando aquilo passa a não ser ruim, passa a ficar viciado. E aí é interessante que você ativar o sistema de recompensa e começa a ficar viciado em banho gelado. Né? Porque o sistema nosso é muito modificável. Né? Por exemplo, se a gente pensar em exercício físico, no primeiro momento eu não quero fazer exercício físico porque é estressante. O corpo sofre um estresse para fazer exercício físico. Por isso que a sensação que é algo ruim que eu não quero fazer. Mas quando eu começo a fazer, por que as pessoas relatam tanto assim? É tão difícil começar, mas quando a gente começa, dá um prazer. É prazeroso. Né? Porque libera opioide e ativa o sistema de recompensa. Então o problema é que ele começa a ficar viciado nisso e não ter controle. Tá? Então eu só quis fazer porque qualquer modificação que você faça nesse sentido, você vai contra essa secreção de opioide. Mas tem que tomar cuidado também para não ficar. Pode ser que algo que seja ruim comece a ficar bom justamente porque você gosta desse gostar está relacionado à liberação de opioides na corrente sanguínea. Por exemplo, só ficar claro o que é um opioide, tá? A gente dá um exemplo de um opioide, uma morfina é um opioide. Tem gente que fica viciada em morfina. Então, é um exemplo prático, certamente vocês já ouviram falar, de pessoas que ficaram viciadas em morfina. E ela também tem uma adaptação, ou seja, cada vez você precisa de doses maiores para ativar esse sistema de prazer. É um opioide. Mas a gente tem opioides endógenos, ou seja, que são produzidos dentro do nosso próprio corpo. Perfeito. Você falava também, uma outra pergunta em relação àquilo que você falava, da questão do objeto de desejo feminino e masculino, que é um pouquinho diferente, por causa acredito, das conexões. Há possibilidade, por exemplo, de uma mulher trabalhar a questão feminina, mudar a percepção ou objeto de desejo por causa do vício? Então, por que eu estou falando? Depois de um tempo para cá, comecei a perceber, por causa de algumas pessoas que vieram partilhar comigo, até pedir ajuda, uma crescente justamente nessa perspectiva de muitas mulheres estarem viciadas em pornografia e masturbação, por exemplo. Então, assim, esse vício pode mudar algum tipo de interna de conexão do cérebro? Olha só. Difícil, entendeu? Entendi. Lembrar que é o seguinte, eu sempre comento aqui que, né, nós não somos uma ciência exatas. Né? A ciência biomédica ela é uma ciência que se aplica à maior parte das pessoas. Ou seja, pode haver pessoas que fogem essa curva. Então, ou seja, que existem mulheres sendo atraídas pelo corpo, isso é fato. Né? Agora, o que motivou o cérebro dela a agir daquela maneira? Aí você tem N situações que podem estar envolvidas com isso. Desde a busca pelo próprio corpo dela, né? Ou seja, daí dá importância muito à imagem, né? Mas também, vamos supor, você está falando em termos de modificação, se a mulher fica viciada em pornografia, não seria estranho esperar dela que ela ficasse mais visual em relação ao seu comportamento diante de um grupo. Ou seja, como ela está viciada em ver, associando ao que ela está vendo ao prazer,
é muito mais, ela fica muito mais propensa, por exemplo, a ficar observando os outros homens no grupo e até regiões que teoricamente seriam mais íntimas, genitália, ou buscando ver detalhes que, na verdade, se ela não tivesse em meio a tanto isso, talvez ela não tivesse tão visual. Não sei se eu fiquei. Mas isso tem retorno. Perfeito. Isso tem retorno. Sabe por quê? Sabe por que é tão difícil, às vezes, a gente, do ponto de vista neurobiológico, é tão difícil a gente mudar, controlar essas regiões que são primitivas, né? Por exemplo, um rato, até separei aqui que não é da tempo, o cérebro de um rato tem lá os mesmos neurônios com opioides, o núcleo accumbens, bendito núcleo accumbens responsável pelo desejo, o rato também tem, até porque ele tem que procriar. Um dos desejos dele é procriar. A diferença é que ele não controla muito isso. Se a testosterona está alta, ele quer acasalar e acabou. Assim como o leão, o macaco. E acabou, é isso mesmo. Vai diminuir os testosterona, vai ficar um pouco, vai diminuir a libido e vai ficar por isso mesmo, né? Vai ficar por isso mesmo. Só que modificar os nossos hábitos dá trabalho, porque o conceito moral que a gente tem está nesse lobo frontal, especificamente algumas no corpo pré-frontal, tá? Então, esse neurônio, para ele conseguir modular, regular a atividade de outros neurônios, por vezes ele gasta muita energia, né? Que a gente chama de ATP, que é a adenosina trifosfato. Para produzir ATP, a gente tem que consumir glicose, a gente tem que consumir para produzir essa energia biológica. Senão as coisas não funcionam. Então, literalmente, gente, cansa. Modular cansa. Ativar essas áreas, fazer com que elas modulem outras, que elas regulem outras, cansa. Mas depois que for feito, fica mais fácil. Por isso é que na prática, no início às vezes é tão difícil, depois a coisa fica mais fácil. Porque, na verdade, já não cansa tanto. Assim como o exercício físico no início é muito sacrificante, porque cansa. Mas se você consegue completar o exercício, você vai liberar muita dopamina, vai te dar a sensação de bem-estar e muito opioide, né? Então, você acaba vendo a recompensa. Então, você vai se sujeitar a passar pelo estresse do exercício físico, porque você está esperando a recompensa no final, que é a liberação de dopamina, opioides, por exemplo. O padre quer comentar alguma coisa? É um silêncio sepulcral, né? Não é comum. Não, porque o Léo ele falava sobre essa questão mesmo assim, por exemplo, do vício, né? Na verdade, assim, como que por isso que vencer um vício demora tempo realmente. Por quê, né? Porque você precisa de um tempo de meio que de talvez desse readaptação, né? Até eu lembrava um pouco daquilo da nossa conversa lá, né? Sobre assim, o cérebro ele precisa fazer novas sinapses, né? Para que possa assim, né, gerar um certo conforto, né? Ou talvez satisfação em outros hábitos, né? Para que possa talvez não suprimir, mas assim, né, gerar, né, um certo domínio sobre aquelas outras realidades, né? Eu acho que assim um pouco, assim, é claro que cientificamente a gente, assim, na teologia espiritual a gente não entende isso, né? Mas assim, né, mas na prática e assim, né, a gente pode dizer assim, nos padrões de comportamento, na verdade é isso mesmo, né? A gente vai vendo, falar da questão da penitência, né? Porque assim, uma coisa que em alguns livros de espiritualidade a gente vê, né? Quando fala da penitência, diz lá, né, ninguém consegue, diz assim que o ser humano ele não consegue sentir duas dores, né, ao mesmo tempo, né? Então, assim, né, se você está sentindo tendo um desejo, né, que é essa falta, que é essa dor, né, de não ter aquele objeto desejado, você gera uma outra dor, né, para aquilo ali, né, aquilo como se fosse contrário, né, como se fosse aquilo suprimido, né, e como que diminuindo, digamos assim, a potencialidade da vai nos ajudando a fazer isso mesmo. Padre, está travando um pouquinho o seu vídeo. Alguns outros exercícios. Eu não escutei a sua última fala. Não sei se é para mim ou se é para todos. Eu também não escutei. Até como se não, mas eu estava falando sobre essa questão, né, da penitência, né, quando
você vai e faz uma que estava ali latente ali, né? Então isso é assim, na teologia espiritual a gente vê muito e lê muito isso, né, nos livros, né? Mas assim, né, cientificamente realmente é isso aí, né? São essas coisas que precisam ser inibidos, né, dentro de nós para que aquilo não alimente uma outra área, né, do desejo ali, né? Como o próprio Hugo falou também. Então isso é bem interessante, né? Quando Só a que gente... assim, né, a diferença do animal para o ser humano é que assim, né, o animal ele vive assim, né, ele é motivado, né, estimulado por instinto mesmo, né? A gente, né, o ser humano é o único animal que ele pode agir contra a natureza, né? Ele tem liberdade para isso. Né? Então assim, né, a gente não tem um instinto a gente tem algo que nos impulsiona. Né? Mas mesmo assim, mesmo nos impulsionando, a gente tem assim, a liberdade de escolher fazer. É bem interessante. Se a gente pegar, por exemplo, da perspectiva do casamento, né? Imagina o seguinte, eu estou casado e não quero desejar a mulher de outra pessoa ou outra mulher, seja porque eu estou casado. Então, um homem que pensa dessa maneira, no sentido, nessa perspectiva, é interessante porque quando existe, já foi mostrado que, inclusive chamado de hormônio do amor, né? A ocitocina. Ou seja, quando existe um vínculo afetivo de fato consolidado, o indivíduo começa a produzir ocitocina. Lógico que, se ele se deixar buscar pelos prazeres, uma hora ele vai cair, né? Uma hora ele pode não conseguir modular e, se houver oportunidade, pode acontecer. Mas o fato é, a ocitocina está ligada à monogamia. Isso já foi visto, por exemplo, em periquitos, que pessoas que estão casais, quando dosaram ocitocina, as mulheres, por exemplo, liberavam ocitocina olhando para a foto dos seus maridos, mas não olhando para a foto de qualquer homem, por mais musculoso que o cara fosse, entende? Ou mais bonito que o cara fosse, famoso. Não adianta. Ela libera com aquele que tem um vínculo afetivo duradouro, né? Que ela ama, né? E não simplesmente gosta. Ou sente prazer necessariamente nisso. É porque ela ama. Porque a ocitocina ajuda a modular essa resposta. Tanto é que a ocitocina faz a mãe olhar para um bebê que acabou de nascer, todo sujo, todo melado, né? E acha ele lindo. Porque naquele momento ela produz muita ocitocina, justamente para promover a contração do... Né? Hã? Como que tem, padre? Muito bonitinho. Pois é, aquela cara de joelho tá achando bonitinho. Mas aí ele Cara libera de joelho, a mãe ainda fala que é bonito. Né? Exatamente. Como ele libera muita ocitocina para poder produzir a contração uterina, ela produz muita ocitocina e está em alta, quando o bebê nasce, ela ainda está sob efeito da ocitocina. Então, ela acha o bebê maravilhoso, né? E cria um vínculo afetivo importante. Já no caso do marido, eu comentei, e o periquito, isso foi visto também em periquitos. Por exemplo, periquito, eu comentava, cada animal desse, de certa forma, tem um pouco da área primitiva que a gente tem, né? Alguns não tem muita coisa, e alguns periquitos acabam tendo um pouquinho de cada função nossa, alguns animais, né? Se a gente pegar o periquito, por exemplo, não tem grandes funções, mas uma deles, por exemplo, ele não fala, né? Não tem neurônio para falar, mas canta, né? Ou emite som, pelo menos. Mas o periquito, existe uma espécie de periquito que ele é monogâmico. Ou seja, o que é isso? O periquito, se você matar, se ele morrer, o macho, a fêmea não se acasala com outro, não acasala com outra. E vice-versa. Se a fêmea morrer, o macho não acasala. Se você pegar, isso a gente consegue fazer por biologia molecular, você nocauteia, desliga o gene que produz ocitocina, o periquito passa a acasalar com outras periquitas. Né? Então mostraram que, de fato, a ocitocina é um importante hormônio na questão da consolidação e possivelmente, né, ajuda também a modular essa sensação de busca, né? Porque o prazer vem depois que você buscou. Então, na verdade, modula os níveis de dopamina em relação àquilo que você está buscando, né? Nesse sentido que você está falando, né? Tá? É interessante da perspectiva cristã, do ponto de vista do céu, talvez seja uma busca inesgotável, é esgotável porque você encontra o objeto o amado, né? Mas até então você nunca vai ter uma recompensa, de certa forma, total, porque
você ainda espera por algo que é mais intenso que a gente ainda não viveu. Então, quando você tem uma experiência, você sempre tem a ideia que ainda não é aquela experiência plena. Por isso que nunca vai ser suficiente também. Isso é um lado positivo da busca, tá? Não é uma busca sexual. Aqui emendei um assunto no outro. Não quero Assim, né, confundir as coisas. mas assim, né, nessa realidade mesmo, assim, né, até alguns ramos da teologia espiritual vai dizer o quê, né, que esse desejo de eternidade, né, que esse desejo de eternidade que o ser humano tem, né, na verdade é porque, né, porque como ele veio do eterno, então assim, é como se na memória do ser humano tivesse, né, tivesse experimentado alguma coisa de pleno. E como agora nós estamos assim, né, desligados dessa plenitude, assim, né, então naturalmente a gente como que desejasse aquilo que um dia nós experimentamos, mesmo que for algo que a gente experimentou na eternidade junto de Deus, né? Então assim, a teologia espiritual, alguns ramos, né, vai como que direcionar bem assim, né, assim, esse diálogo, né, para com esse desejo, né, de eternidade vinculado e fundamentado nisso, né, de que se saímos de Deus, tivemos uma experiência com Ele, assim, nem que seja mínima, e o nosso interior ele deseja, na verdade, aquilo que um dia nós já experimentamos, né? A ideia é essa, né? Léo, quer fazer Minha um parte comentário? aqui, sim, só para encerrar minha parte, eu até, você falando isso, padre, eu me lembrava, o Papa Bento XVI, desculpa, eu não lembro o ano, nem se foi uma homilia, ou se está em um livro, não me lembro, mas ele falava, né, que nós temos que colocar um pouco de eros, ou seja, o desejo relacionado na nossa busca de Deus, ou seja, nós temos, claro que não no sentido sexual, né? O eros não no sentido sexual, no sentido da paixão, do desejo, para buscar a Deus. Ou seja, temos que viver como apaixonados na busca de Deus. Uma pessoa que vibra, uma pessoa que dá a vida de fato. Não só numa relação de filia ou de, pensar assim, Deus, mas botar também ali a paixão e o desejo para assim, de fato, né, rompermos com as coisas, rompermos com as coisas do mundo e nos lançarmos para Deus. Sim. Mais alguma coisa? Bom, que daria para a gente continuar falando, né? Mas o Léo chamou a atenção aí bem, até porque acho que todos nós hoje estouramos na apresentação, eu acho, né? Dá a oportunidade também primeiro agradecer o Pedro pela presença e pela paciência, né? Com a gente. Está aqui quase 2 horas com a gente. Quase não, 2 horas já com a gente. 2 horas já. Até a gente Coitado. começar e tudo mais, né? Mas inclusive parece que a gente está batendo recorde, né? Começamos aí 9, acho que por aí, né? 9 horas. Por aí. E aí, Pedro, a gente também abre esse espaço se você também quiser comentar alguma coisa e também, não só a respeito dessa experiência, mas como também quiser perguntar alguma coisa relacionada ao tema, porque também, inclusive, a nossa ideia é abrir em algum momento, né, um espaço para isso. Bom, boa noite a todos. É a primeira vez que eu participo, agradeço pelo convite. Eu gostei bastante da proposta desse projeto, né? Porque se escolhe um tema principal e ele é debatido sobre 3 pontos de vista: da filosofia, o da neurociência e da teologia. Enquanto eu ouvia vocês falando, eu lembrei de uma coisa que me veio à mente. O padre Paulo Ricardo, ele fez no canal dele do YouTube uma série de vídeos, né? Onde ele comenta pecado mais ou menos dessa mesma forma, sobre o ponto de vista da neurociência, da parte social e da parte teológica. No caso, ele estava falando, para ser mais específico, dos pecados de luxúria, dos pecados contra a castidade, né? E ele começou falando sobre a parte da neurociência. Então, ele falou do sistema de recompensa envolvido. Ainda não tocou na parte da teologia, né? Aí ele começou explicando o processo de circuitos de recompensa, ele falou dos neurotransmissores envolvidos no processo, a questão hormonal, e ele usou, nesse primeiro momento, como bibliografia,
autores que não são... Você deu um padre, mas ele só usou autores que são técnicos mesmo, sem vínculo nenhum com a parte teológica, né? E ele explicou essa parte da neurociência. Aí depois ele explicou o contexto social. Quais são os impactos, quais são as consequências na vida social daquele indivíduo. Como que esses pecados podem afetar o convívio dele com seus familiares, com seus amigos. Aí ele deu a explicação do contexto social. E, por fim, ele explicou a parte teológica, os efeitos na alma, o que o magistério da igreja tem a dizer sobre isso. Então, ele dividiu essa sequência de vídeos nessas 3 partes, da parte da neurociência, da parte social e da parte teológica. E, lendo os comentários, deu para perceber assim, que muitas pessoas se abriram mesmo em comentário, que ajudou muito a lidar com o pecado, porque ela pode compreender aquele pecado de diferentes aspectos. Ele falou, por exemplo, compulsões sexuais, vício em sites pornográficos. Aí explicou sobre esses 3 diferentes aspectos, sobre o vício mesmo. Explica que o vício funciona de forma parecida com o vício das drogas, por causa da questão de neurotransmissores. Aí ele explicou essa parte, explicou a questão social, e muitas pessoas relataram o seguinte, que vendo essa explicação dele sobre esses diferentes aspectos, ajudou a compreender melhor o pecado que comete e a estabelecer estratégias para vencer isso. E nos comentários do vídeo você vê as pessoas relatando que aquilo surtiu um efeito, um impacto na vida delas, né? Essa sequência de vídeos é um curso do site dele que ele colocou disponível no canal dele. Eu lembrei disso durante essa apresentação de vocês, né? Porque é um tema principal, que quantos pecados são cometidos relacionados ao desejo. E as pessoas também não percebem que existe um lado de neurotransmissor, de hormônios, a parte neurológica por trás disso, o contexto de filosofia por trás disso. Quantas vezes as pessoas desejam uma coisa, mas não param para pensar o porquê que ela deseja aquilo. Então, eu acredito que esse tipo de debate, assim, na hora de apresentar para um público maior, para uma plateia, isso pode surtir um impacto muito bom na vida delas. O tema de hoje é o desejo. A gente foi abordar o desejo sobre a parte da filosofia, a parte da neurociência, a parte da teologia. E dá para ver interessante como é que os 3 se relacionam, estão encaixados, né? Então, o ser humano, para sobreviver, ele precisa de existem coisas que são necessárias. Ele precisa de alimento, precisa de moradia. E temos o instinto, o nosso instinto que nós temos nós temos o desejo de alcançar essas coisas que são necessárias. O problema é que acaba desejando também, né, como foi abordado, coisas que vão além do necessário. O problema é que às vezes todo foi abordado, acabar se empenhando mais em buscar coisas que não são realmente necessárias. Aí tem tudo que foi abordado, a questão que já foi discutido. Você explicando isso para uma plateia grande, sobre esses diferentes aspectos, pode surgir um impacto na vida delas e ajudar a progredir. E é isso. Basicamente é isso que eu quis dizer. Agradecer aí o Pedro, né, pela presença e paciência, pelo comentário. Mas caso você também lembre de alguma coisa depois, Pedro, negativo a gente percebe que é o tempo que a gente tem que dar reduzido, né? Isso é claro. E aí, na hora de abordar para uma plateia maior, se por acaso levar esse debate para um público grande, assim, aí teria que realmente fazer algo mais reduzido. Mas aqui entre a gente poderia ser algo longo sem problema. O problema é que você ativou um sistema de recompensa, a gente está com medo de ativar esse sistema e ficar viciado. É verdade. A gente tem que modular essa atividade do neurônio, né? Senão a gente fica compulsivo. A gente fica compulsivo. A gente já não tem jeito mais. Aqui o pessoal vai ter que entrar numa clínica de reabilitação. Se deixar, cada vez mais aumenta o tempo. É porque é igual o efeito da morfina. Você tem que ter mais e mais para disparar a recompensa. É o desejo do conhecimento, né? O conhecimento também gera um certo prazer, né? Então,
Acho que é interessante isso, porque essas coisas realmente estão relacionadas, né? A gente está comentando aqui do aspecto neurobiológico e aquilo que a igreja ensina. O interessante é que a neurociência, do ponto de vista celular, que a gente estava vendo de neurônios e tudo mais, só avançou há pouco mais de 100 anos atrás, né? E você tem tanta coisa que já converge com aquilo que a gente está falando agora. Estou falando aqui agora, parece que a gente tem 2000 anos sabendo disso. Não. A gente tem cerca de 100 anos aprendeu o que era o neurônio. Não que a gente não tenha aprendido nada para trás, mas até então não sabia nem que existia neurônio, há 100 anos atrás, né? Um espanhol que descobriu, o Carral. Então, e a igreja já ensina isso há pelo menos 2000 anos, né? Alguns, como se livrar, por exemplo, os santos que se levavam no meio dos espinhos, né? Ou seja, dor e opioide, né? Ou seja, na prática, isso a neurobiologia, ou seja, a neurofisiologia só comprova aquilo que eles faziam. Né? A mortificação como maneira de modular as suas respostas. Cansa, porque o corpo não foi. O nosso cérebro tem a tendência de conservar energia e não gastá-la em excesso. É conservar. Então, tudo isso gasta energia, cansa, é igual fazer exercício, cansa e o corpo inicialmente vai contra. Mas se ele liberar dopamina no final, tá tudo certo. Beleza, Basicamente, então. o que eu queria dizer era aquilo, David. É isso. Oi? Não, o que eu queria comentar era só isso mesmo. Beleza. Padre, quer fazer um comentário? A gente pode encerrar? Acho que a conexão do padre está travando, hein? A bênção não vai vir atrasada, não, né, padre? Esse delay. Dai-nos sua bênção, então, padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Ele nós. está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e Santos Anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, então beleza. Paz tu vos acompanhe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fique em paz. E até a próxima. Volte sempre, Pedro. Pode deixar, obrigado. Isso, Pedro. Seja bem-vindo. Contribuir com Pedro tem formação de biologia, não é isso, Pedro? Isso. Então tá perto aí. Ó. Bacharel já? Tá já está formado? Ou está em formação? Estou formado. Eu Tá só não craque. trabalho na área, mas não tô. Então, Mas já entende bastante do que eu tô falando aqui. aí, ó. Pode ir. Da área do Hugo, ó. Olha aí. Pois é. É isso aí. Que Beleza, bom, Pedro. gente. Ainda bem que você já é formado. Padre, tua internet hoje tá travando, hein, padre? Tá terrível aqui. O negócio tá bravo demais. Beleza. Fala aí, Léo. Não, é só isso. Pode parar de gravar. Então, beleza.